caminhada com Cristo. Não é conhecimento. Os 40 dias que Elias caminhou, eu fico imaginando o que é que se passava pela cabeça dele. E o Senhor, depois que fala com ele, e o Senhor fala com ele de uma forma bem simples, porque a Bíblia diz, a Bíblia fala, e sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa. Mas a voz que ele ouviu foi uma voz mansa e delicada. Às vezes, Deus fala com você na simplicidade. Às vezes a pessoa está pedindo a resposta a Deus, e Deus já está falando há um tempo, e a pessoa ainda não consegue ouvir a voz de Deus. Às vezes tem pessoas, quando fala assim, hoje é o culto de maravilhas, vai ter um profeta que revela isso, revela aquilo, a igreja enche. Porque as pessoas algumas pessoas ficam buscando, correndo atrás de profetas, buscando revelação. Eu já disse aqui, vou dizer novamente, se Deus quiser falar contigo através de um profeta, você pode estar numa multidão, o profeta vai te achar, vai apontar para você e vai entregar o recado que Deus manda. Porque o Senhor sabe o teu nome completo, a sua identidade, seu CPF e seu endereço. Então o Senhor vai providenciar que Ele vá até você. Então eu não preciso correr atrás de profecias. Eu não preciso correr, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, esse é o que traz para nós o conhecimento e o direcionamento. E quando Deus quer falar, não precisa que eu corra atrás. Ele fala, ele chama a pessoa e traz. O profeta, que é dirigido, que é guiado por Deus, um passo que ele dá é direcionado por Deus. Então, Elias, Deus fala com ele, mas Deus diz, olha, você vai voltar pelo mesmo caminho, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E Deus manda Elias fazer 3 coisas. É aqui que eu quero gastar um tempo maior. Porque Elias, olha o que Deus diz, um homem que tinha fugido por conta de uma sentença que ele ouviu, de uma mulher endemoniada. Aí Deus diz a ele, olha, você vai ungir Azael. Irmãos, Azael era inimigo de Israel. Azael, para ungir a Síria, era inimiga de Israel. E Deus diz, você vai ungir esse rei. Ele é inimigo de Israel, mas você vai ungir ele. Eu fico imaginando a cabeça de Elias. Já tinha fugido de Jezabel. E Deus diz, olha, você vai ungir Azael, vai ungir a Jeú, e depois é que você vai ungir uma pessoa que vai tomar o seu lugar. Deus falou nessa ordem. Presta atenção. Uma pessoa que tem problema interior, uma pessoa que tem limitações interior, uma pessoa que tem um medo que aprisiona, quando ela é desafiada para alguma coisa, dá frio, dá calor, dá diarreia, dá tudo. Dá dor de cabeça, dá tudo. A fome vai embora. Quando ela é confrontada, se ela tem um medo que aprisiona, se é para o dia seguinte, ela passa a noite e não dorme. Perde o sono. A pessoa diz, mas você não conseguiu dormir? Não, estou ansiosa, estou ansioso. Esse medo interior que aprisiona, você tem que lançar fora. Ah, pastor, tá bom, maravilha, e como é que eu faço isso? Eu quero aprender essa fórmula, porque quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu já sofro de véspera. Se disser, é melhor que nem me diga, porque se me disser ansiedade, eu quero te dizer, que quando Deus, Ele te chama para fazer algo,
Ele sabe exatamente a sua capacidade. Quando Deus te chama, quando Deus coloca algo nas tuas mãos para você fazer, Ele já sabe exatamente a tua capacidade. E não vai dizer, olha, mas mataram os profetas. Imagina Deus dizendo assim, ó, eu vou te mandar para o deserto e lá você vai abrir uma igreja. No deserto. Mas não tem nada, mas é para lá que você vai. O homem precisa aprender a depender exclusivamente de Deus, porque quem manda e quem escolhe é fiel. O problema é que o homem olha para as circunstâncias. Quando ele está diante de uma situação, ele olha para as circunstâncias, ele não olha para o alto, ele olha para o redor. E foi isso que Elias olhou. Olhou para toda a circunstância. Mas o Senhor disse, ó, mas Deus disse a ele, você vai ungir primeiro a Azael. Deus estava mandando Elias ungir Azael, porque Deus ia usar a Síria para punir Israel. E Deus estava suscitando dois inimigos, um de fora e um de dentro. O de fora era Azael, que era rei da Síria. A Síria ia contra Israel. E Jeú seria rei de Israel, mas também mataria os israelitas, que estavam adorando a Baal. Então Deus estava levantando dois inimigos, um de fora e um de dentro. Mas olha o que a Bíblia diz. Quando Elias sai, o que é que Deus faz? Deus tinha mandado 3 pela ordem, Azael, Jeú e Eliseu. Mas Deus faz com que Elias encontre primeiro Eliseu. Sabe por quê? Porque Deus sabia que se Elias encontrasse primeiro a Azael, talvez ele não cumprisse o que Deus havia mandado ele fazer. Pela pequena força dele, pelo interior dele que precisava de cura. Então ele vai e encontra com Eliseu. Aí ele coloca a capa, aí ele chama Eliseu. E a Bíblia aí fala que aqui encerra o trabalho de Elias. Só tem um detalhe. Elias foi o único profeta que subiu para o céu numa carruagem de fogo. Elias, quer ver uma coisa? Olha, vamos lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 17. Mateus 17. Olha o que diz a palavra. Mateus 17, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram quem? Moisés e Elias. O mesmo profeta que Deus tinha mandado fazer 3 coisas, mas que deixou de fazer 2 porque Deus, aprove a Deus colocar no caminho de Elias, colocar primeiro Eliseu. Foi o profeta que apareceu, Moisés e Elias, os 2 maiores profetas do Velho Testamento. Moisés representava a lei. Moisés representava as tábuas, aquela lei que Deus tinha determinado para o povo cumprir. E Elias ali representava os profetas. E mais, Pedro vai, Senhor, quer que façamos aqui 3 tabernáculos? Por que que Pedro não fez
os 3 tabernáculos? Primeiro, tabernáculo representava casa de Deus, representava a presença de Deus, o tabernáculo aonde Deus ia ser cultuado. Não poderiam ser 3 tabernáculos, porque Deus era um só. Não seria Deus Moisés, Deus Elias, teria que ser um só. Mas, o que é que nós entendemos aqui? Que mesmo na pequena força de Elias, aprove a Deus permitir que ele fizesse um sucessor, um profeta, cheio da presença, para continuar a obra que Deus tinha determinado. Isso significa que a obra de Deus, ela não para se um homem deixa de fazer o que Deus mandou. E tem mais. Quando Deus recolhe a Elias, Deus leva Elias, mas Deus deixa a capa. Capa representa autoridade. A capa representa proteção, a capa representa cobertura. Quando Deus leva Elias, Deus está dizendo, olha, eu estou te levando numa carruagem de fogo. E tem mais, foram a olhos vistos. Mas a minha presença, aquilo como eu fui com você, eu serei com o seu sucessor. Deus, Ele responde à oração. Deus, Ele promove a cura interior. Mas Ele só promove a cura interior quando nós buscamos subir ao monte para falar com Ele. Para que ocorra a cura interior, eu preciso ir para o monte. E para eu ir para o monte, eu preciso me desvencilhar de tudo quanto é coisa secular. Para que o Monte Horebe foi o mesmo monte aonde a sarça ardia sem queimar. Foi aonde Deus falou com Moisés. Foi o mesmo monte. E foram os 2 que lá em Mateus 17 apareceram na transfiguração. Para que ocorra a cura interior, é preciso jejum, é preciso oração. Hoje, um dos maiores problemas, são 3 problemas hoje que a igreja enfrenta. E as pessoas